Acender as luzes, obrigado. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Nós estamos na segunda semana do propósito Valores. Começamos semana passada falando sobre o valor da oração. Estudamos aqui no culto de domingo passado, estudamos em nossas células no decorrer da semana. E o valor de hoje que trabalharemos é o valor do papel dos pais, dos filhos, dos cônjuges, o papel da família, como cada um deve exercer a sua função, o seu papel e a sua importância na família. Colossenses capítulo 3, verso 16. A família conforme o padrão divino. Não há uma terceira alternativa, queridos. Ou a nossa família estará no padrão do céu, ou a nossa família estará no padrão da terra. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que este mundo cogita daquilo que o céu não cogita. Que este mundo deseja aquilo que Deus não deseja. Ou nós caminhamos na verdade de Deus, ou nós caminhamos na mentira deste mundo. E muitas vezes a gente vai permitindo que os padrões deste século, os padrões deste mundo, se tornem os padrões da nossa vida e da nossa casa. E é fundamental revermos a nossa postura, é fundamental reajustarmos a nossa conduta. E eu creio que o Espírito de Deus trará um nível de consciência para todos nós nesta noite, para que saiamos daqui esclarecidos quanto ao nosso papel e à nossa postura como família cristã. Amém? Colossenses capítulo 3, do verso 16 ao 24, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E algumas coisas que fizerem, é isso que a sua Bíblia diz? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, cadê as esposas? Misericórdia, cadê as esposas? Continua misericórdia, dá um glória a Deus aí, esposas. Cadê as esposas? Aleluia. Vocês têm que ser felizes, gente, porque nós somos perfeitos. Aleluia. É ou não é, maridos? Misericórdia, me envergonha não, é ou não é, maridos? Aí, é profético. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Cadê os maridos? Agora é para nós, você estava achando bom, né? Agora é a nossa vez. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Agora é a nossa vez como filhos. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós
tende Senhor no céu. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, nós te pedimos nesta noite, fala conosco. Este culto não terá sentido se o teu Espírito não ministrar aos nossos corações. Nós não viemos aqui para batermos um cartão religioso, nós não viemos aqui como um mero passatempo, mas nós viemos neste lugar para termos nossa bateria recarregada em Ti. Para sermos admoestados, corrigidos, ensinados, direcionados, edificados pelo Teu Espírito. Fique à vontade em nosso meio. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amados, eu creio de uma forma plena, que a fé em Cristo Jesus, ela não muda apenas indivíduos, ela muda também famílias. Todo aquele que se dobra a Cristo Jesus, ele tem a sua vida e automaticamente a sua família transformada. Neste texto, o apóstolo Paulo se dirige aos membros da família, esposas e maridos, filhos e pais, e um detalhe, senhores e servos. É fundamental entendermos que os relacionamentos familiares passam por uma grande crise em nossos dias. Só que essa crise, amados, ela não é tão forte hoje, ela sempre existiu. Só que hoje, com o avanço da internet, da TV, das informações, parece que há um boom, há uma explosão. Mas no que tange aos divórcios, de fato isso é uma realidade crescente em nossos dias. Infelizmente o índice de separação já chega aos 50%. Acreditem se quiser. Há um outro índice que diz que a mais da metade das mães trabalham fora de casa, mesmo na fase das crianças pequenas. E detalhe, a média das crianças de 6 a 16 anos assistem por volta de 20 a 25 horas de televisão por semana e são grandemente influenciadas por aquilo que assistem. Eu quero abrir um adendo aqui em relação a esse dado, dizendo que muitos pais, além de deixarem seus filhos serem direcionados pela televisão, têm deixado também a tecnologia, YouTube, redes sociais, dominarem, direcionarem, crianças com Facebook, crianças com Instagram, crianças querendo ser blogueiras, pelo amor de Deus. Eu fico impressionado de um pai incentivar uma criança a ser blogueira ao invés de incentivá-la a ler um bom livro. Eu fico impressionado dos pais não atentarem para a verdade deste mundo, que está tão competitivo. O mundo em que estamos inseridos, em que apenas os melhores estão conseguindo um posto de trabalho, conseguindo oportunidade, e os pais às vezes parece que fazem vista grossa e não estão enxergando a seriedade de um mundo altamente competitivo. Talvez você, mãe que me ouviu, esteja pensando, mas é difícil. Você disse que as mães têm que trabalhar, e mesmo tendo filhos pequenos, infelizmente eu sei como funciona. Eu sei que nós subimos demais o nosso nível de vida também. Por que que antigamente nossos avós e por aí afora tinham tantos filhos, 10, 12, 13, porque eles eram criados na fazenda, a plantação estava ali na porta, era só matar um boi, uma vaca, e estava tudo mais fácil. Só que hoje em dia o desafio é muito maior, é muito mais roupa, porque hoje em dia não se compra um pedaço de pano, faz um tanto de calcinha e cuequinha, e de um vai servindo para o outro, é feito escadinha, né? Hoje em dia está muito mais difícil. Hoje em dia está muito mais caro, basta olharmos para a conta de luz, conta de água, supermercado, tudo está muito mais difícil. Todavia, queridos, eu sei que se nós fizermos uma reavaliação, nós perceberemos que nós podemos trabalhar um pouco menos e amarmos e cuidarmos muito mais daqueles que o Senhor nos deu. Felizmente, às vezes nós subimos muito o padrão. Eu e Karine, nós temos a compreensão que se o Senhor nos abençoar com filhos, nós teremos que repensar a nossa vida de trabalho. Porque nós não queremos trabalhar, acumular e deixar que os nossos filhos se percam neste mundo tão literalmente perdido. É um grande desafio. É um grande desafio que nós temos pela frente. A família foi a primeira instituição divina. Hoje à tarde, eu refletindo no texto de Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus chega à conclusão que não era bom o homem viver sozinho. Olha que Deus tremendo. Deus criou o homem e depois ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. O mundo diz que nós devemos viver isoladamente,
que sozinhos dá para sermos felizes, todavia, o próprio Deus está afirmando que nós não fomos feitos, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de gente ao nosso lado, nós precisamos de família próxima a nós, nós precisamos de pessoas que de fato nós amamos e que nos amam. Nós não podemos viver sozinhos. Essa ideia tão terrível deste mundo perdido, que dá para viver, realmente dá para viver, mas angustiado, aflito, amargurado, em alguns momentos feliz, outros não. Mas o Senhor nos chama, apesar dos pesares, de viver em família, porque família é uma bênção, sim ou não? Tem dia que é só graça, tem dia que é só misericórdia, tem dia que casamento é para acabar com o Pequi do Goiás, é ou não é? Mas também tem dia que a gente lambuza com o Pequi, é ou não é verdade? Quem está lambuzando, dá um glória a Deus aí. Fala pelo menos pela fé, meu irmão. E amados, nós temos visto, infelizmente, uma geração de filhos prepotentes, arrogantes, que se acham os donos da bola, que se acham no direito de escolher e dominar a própria casa. E isso é bíblico. A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo, e é um sinal também do fim do mundo. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, homens cruéis, inimigos do bem, traidores, homens precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Esse é um sinal dos fins dos tempos. Os homens a cada dia mais materialistas, a cada dia mais presunçosos, arrogantes, soberbos, rebeldes. E a grande questão é, será se nós estamos entre estes? Será se a nossa vida revela em nós características tão terríveis como essas? Infelizmente, amados, nós temos percebido que a falta de integridade da nossa nação é simplesmente a consequência da falta de integridade das nossas famílias. Se a família vai mal, a igreja vai mal e a nação vai mal. Se a família não está bem, logo a nação não estará bem, porque a corrupção ela não nasceu em Brasília. A corrupção nasce nas nossas casas, nasce nos nossos lares, porque aquele que é infiel no pouco será infiel sobre o muito. Aquele que se corrompe no pouco se corromperá sobre o muito. Mas nesta noite eu quero trazer princípios de Deus. Eu quero trazer fundamentos que precisamos ter em nossa casa. E os princípios que regem os relacionamentos familiares, em primeiro lugar, eu quero dizer que Cristo concede poder para nós realizarmos o que Ele nos ordena em nossos relacionamentos familiares. Eu quero lhes dizer que a filosofia de Cristo, ela não é como a filosofia deste mundo, que faz dos homens trens sem locomotiva, mas a filosofia de Deus, ela nos dá o poder, a coragem, a autoridade, a força para realizarmos aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas, em outras palavras, Deus está dizendo, eu dou a vocês, mulheres, as condições para se submeterem. Quando a palavra de Deus diz que os homens devem amar suas mulheres ou suas esposas com um amor sacrificial, em outras palavras, Deus está nos dizendo que Cristo nos concede a habilidade para amarmos com amor sacrificial. Ou seja, Cristo nos dá o poder. Nós não somos trens sem alguém nos puxando. Jesus é o cabeça, Jesus é a locomotiva que puxa os trens, que puxa os vagões. Ou seja, a unção vem dele, a coragem vem dele, a força vem do céu. Nós não estamos sozinhos, nós não vamos na nossa força, nós não vamos apenas na nossa habilidade, mas nós fazemos tudo isso na habilidade de Deus, e se você crê, diga amém. Nós só conseguiremos realizar aquilo que de fato a Bíblia nos manda fazer, se nós estivermos em Deus, se nós estivermos ligados na videira, João 15, se nós estivermos em Jesus, porque Ele nos dá a capacidade
para realizarmos e cumprirmos os mandamentos que Ele nos deu. Além de nos dar o poder, Cristo também oferece o propósito. Qual o propósito? De glorificarmos Ele, de darmos glórias a Ele. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando você, esposa, é submissa ao seu esposo, você está dando glória a Deus. Quando você, marido, abre mão daquilo que você anseia, amor sacrificial pela sua esposa, você está glorificando a Deus. Quando você, filho, se submete ao seu pai ou à sua mãe, você está glorificando a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para o Senhor. Eu lhe pergunto nesta noite, você tem glorificado a Deus? Você tem sido um filho obediente? Você tem sido um esposo que cuida, que ama, que zela da sua esposa? Você tem sido uma esposa que caminha com o seu esposo? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como você está no seio da sua casa? Talvez você me diga: Denner, é muito difícil. Mas eu quero lhes dizer que Cristo é a referência. Cristo é o exemplo. Cristo oferece o perfeito modelo para os relacionamentos familiares. A palavra de Deus diz que Jesus é o noivo da igreja. Cristo é um modelo para nós maridos. Ele nos mostrou o caminho em Ele nos mostra o caminho quando Ele se dá pela igreja, quando Ele paga o preço na cruz por nós, um amor sacrificial, um amor romântico, um amor santificador, um amor espontâneo, sacrificial. Quantos maridos rudes, quantos maridos grosseiros, e ainda tem a cara de pau de dizer que é cristão. Meu querido irmão, se você se diz cristão e é um péssimo marido, eu quero lhe dizer que há uma inconsistência na sua fala. Porque quando de fato nós servimos a Deus, não é um servir de carteirinha. Nós estamos sendo hipócritas quando nós falamos algo, mas não vivemos este algo. Quantas pessoas que são apenas religiosas, frequentam, ouvem, mas não praticam? Tiago disse no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas que são apenas ouvintes, acham bacana, bonita a ministração, a pregação, mas não colocam em prática. Há um chamado de Deus para nós, um chamado para a prática, um chamado para o compromisso, um chamado para a responsabilidade. Jesus, como filho, também foi submisso ao Pai Celestial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, morte e cruz. Jesus é o modelo para nós porque Ele obedeceu ao Pai. Ele serviu, Ele honrou, Ele amou o Pai. Ele cumpriu o chamado que Deus havia dado a Ele. Mas Ele também honrou e obedeceu aos seus pais terrenos. Em Lucas capítulo 2, versículo 51, após ficar para trás naquela viagem que José e Maria fizeram, quando eles chegam, dão de certa forma uma dura em Jesus, preocupados com Ele, depois de 3 dias, se não me falha a memória, a Bíblia diz: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Amados, Jesus foi um filho obediente. Jesus obedeceu seus pais. Jesus amou seus pais. Por isso que Ele é o nosso referencial. Por isso que Ele é um modelo para nós. Como o Senhor, como o texto bem disse, eu não vou gastar tanto tempo nessa área porque não é o propósito. Mas como o Senhor também, Ele cuidou dos seus servos. Ele lavou os pés dos seus servos. Amados, há uma inconsistência tão grande quando eu entro em algumas empresas e lá tem um banner, valores. Deus. Segundo, família. Mas é uma utopia. Deus não é um valor. Porque se Deus for um valor, eu tratarei meus funcionários, eu tratarei os servos da empresa. O servo não se usa tanto hoje, mas eu tratarei com respeito. É uma utopia a pessoa que se diz cristã,
mas maltrata aqueles que lhe são subordinados, humilha aqueles que estão numa posição, de certa forma, inferior a ela, simplesmente por questão de status. Eu lastimo muito pessoas que se dizem cristãs, mas têm um péssimo testemunho referente à sua postura no trabalho, referente à forma como elas tratam as pessoas, seus colegas de trabalho, aqueles que estão em posição mais elevada ou aquém. Cristo é um referencial para nós. Em momento algum, Cristo menosprezava as pessoas, desde o menor até o maior, desde o mais simples até o que mais ostentava alguma coisa. Cristo é um modelo para nós como cristãos, como igreja, como povo dele. Cristo é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos. Mas também Cristo aponta que a ética nos relacionamentos familiares é recíproca. Amados, a ética não é de um lado só. A Bíblia não está falando que apenas os servos devem ser éticos, apenas os maridos ou apenas os filhos. Mas há recomendações para todos os lados. Maridos e esposas, filhos e pais, servos e senhores. Todos têm seus deveres, mas também têm seus direitos. Paulo foi um revolucionário, porque no século I, amados, no século I, mulheres, filhos, servos, não tinham direitos, não tinham valor. E Paulo está falando, as mulheres também devem ser amadas, as mulheres também devem ser respeitadas. Aí vem o feminismo, falar mal do cristianismo, é falta de Bíblia, é falta de compreensão, é falta de história, é falta de inteligência. Precisamos entender, amados, que a ética envolve todos os lados. Os princípios de Deus são para todos. Mas afinal de contas, qual é o padrão de Deus para os relacionamentos familiares? Qual é o padrão de Deus para o relacionamento conjugal? Volta comigo na sua Bíblia, no versículo 18 e 19. Primeiro verso 18 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Amadas irmãs, a submissão não é um conceito de inferioridade como muito se diz hoje em dia. A palavra submissão significa submeter ambos na mesma visão. Andarão dois juntos se não houver acordo? É possível existir uma bicefalia num lar, num casamento? Duas cabeças, um indo para lá, outro indo para cá? Um casamento harmonioso, estruturado, requer fundamentalmente uma única visão, um único propósito. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A esposa ao esposo, mas todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E a Cristo, que é o Supremo Senhor, que é o cabeça de todos os cristãos. Quantas mulheres que querem falar mais alto, que querem dominar. Eu não estou falando, amadas, sobre um conceito distorcido, mas eu estou falando sobre aquilo que a Bíblia diz que vocês devem fazer. Ou nós somos bíblicos ou não somos. Porque se eu começar a olhar a Bíblia, não, isso aqui me interessa, fica. Isso aqui não me interessa, eu vou rasgar a folha. Aí nós vamos ter uma fé seletiva. Aí nós vamos ter uma prática de fé apenas aquilo que nos dá prazer e satisfação. Existe o bônus, mas existe o ônus. Existem os direitos, mas existem os deveres. E a palavra de Deus é clara quanto à submissão da mulher. Você, mulher, você tem que se submeter ao seu esposo. Não é porque as outras fazem que você deve fazer. O seu padrão é o padrão de Cristo. O princípio da sua vida é o princípio de Cristo. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função de estrutura familiar. Como eu disse, uma instituição não pode ser bicéfala. Nós temos que ter um propósito. O casal tem que ter um propósito. Sempre que eu faço o curso de noivos, eu falo para os noivos: olha, vocês têm que conversar um com o outro. Tem um episódio do Cláudio Duarte que ele conta
que ele estava andando no Rio de Janeiro, no centro, e ele viu um liquidificador novo, ele comprou aquele liquidificador, chegou em casa aqui, amor, o liquidificador. Ela quase, na hora que olhou, ela falou, vou quebrar esse liquidificador na sua cabeça. Você não está vendo buraco no colchão, não? Falta de quê? Unidade, visão, orientação. Muitos casais estão batendo a cabeça porque não há uma única missão e visão. Cada um indo para um lado, cada um indo para uma direção, batendo cabeça. E sabe quem fica no meio? Os filhos. Os filhos que sofrem. Os filhos sofrem. Os filhos são tomados por uma angústia, por um nível de incerteza, de dúvida, de insegurança. Se não houver uma única missão para o casal vai bater cabeça até destruir tudo, acabar com tudo. Nenhuma esposa, agora eu quero dizer isso, nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. A submissão é difícil, porque também vamos falar do outro lado. Nós estamos cercados de maridos inúteis, maridos ruins, maridos ordinários. Eu lhe pergunto nesta noite, você é um marido ordinário ou extraordinário? Você é um marido que vai além? Você é um marido que vai além? Você é um marido que supre expectativas e vai além das expectativas? Ou você sempre é do mesmo jeito, da mesma forma? Eu lhe pergunto, maridão, qual foi a última vez que você surpreendeu a digníssima? Depois reclama. Depois, esse casamento está muito ruim. Não é o casamento que é ruim, casamento não tem voz, casamento não tem mente. É você e ela que estão sendo ruins. São vocês que estão destruindo a família, o ambiente de vocês. A gente não casa para viver amargurado. A gente não casa para viver cada um no seu canto, chateado, cheio de embrulhos no estômago. A gente casa para viver bem. E nisso eu posso dizer, irmãos, no dia 24 desse mês eu completarei 8 anos de namoro com a minha mulher. Poxa, ninguém dá um glória a Deus aí? Nós estamos orando, irmãos, para Deus mandar filho, mas Deus tem que mandar. Você está orando por nós? Sim ou não? Não, não é seu carnal. Então você ora, irmão. Tem que orar. Mas eu casei para namorar, irmãos. Tem dia que é difícil? Claro. E faia? Faia não. Faia não. Mas também tem dias que são só estrelas. 5 estrelas brancas, num escudo azul com branco. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Mas eu quero dizer às esposas para fechar esse ponto. A Bíblia não diz, esposas, sede submissas ao próprio marido se ele amá-las com amor sacrificial. Não há uma condição para a submissão. Não há condição para a submissão. Ele sendo extraordinário ou não, se submeta a ele. Agora é para nós, maridos. O amor do marido à esposa, versículo 19 diz: maridos, amai vossa esposa. Eita, olha aqui, ó. E não a trateis com amargura. Se a sua esposa anda cabisbaixa, chateada, de mal com a vida, se você tem procurado e não tem encontrado, irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui nas entrelinhas, tem alguma coisa errada no seu proceder. Tem sim. O marido precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. Que tipo de amor é esse, irmão? Não é o amor interesseiro, não é o amor sexual. Nós homens somos terríveis, né? A gente casa, pensa que fazer amor será igual telecena, né? De hora em hora. É, não é? Quando a gente está namorando, a gente acha que vai ser assim. E aí depois você vê, né? Cada troca de lua, né? Aí acontece alguma coisa. Misericórdia. Não é um amor interesseiro. Um homem passa o dia inteiro no mundo da lua. Chega à noite, depois que já fez tudo, vira para ela, e aí, vamos embora? Vamos embora para onde? Eu quero dormir. O marido esquece que a mulher é fogão a lenha. O marido esquece que a mulher requer investimento. O marido esquece que a mulher quer ser amada, cuidada e bem valorizada.
Isso tem a ver com amor sacrificial, um amor santificador, um amor romântico. Ontem eu fiz um casamento, eu fiz essa pergunta, eu quero fazê-la novamente aqui. No último dia 12 de junho, maridão, o que você fez para sua esposa? Ah, pastor, isso é uma data comercial, tá bom. E no último dia que você planejou como sendo o dia dos namorados, o que você fez para ela? Qual foi o último presente que você deu? Pastor, falar em presente, uma quebradeira dessa? Tá bom. Que dia que você deu uma flor? Escreveu uma carta, bateu perfume? Quem aqui é da época da carta com perfume? Levanta a mão aí. Ei, essa geração, leite com pera, não sabe o que é receber uma carta com perfume. E você deita cheirando a carta. É ou não é, irmão? Ah, isso é bom demais. Essa geração que só sabe o WhatsApp. Que bobagem, hein, irmãos? Vocês perderam, gente. Rodaram. Eu estou me colocando que eu ainda peguei essa fase. Que coisa boa, hein? Nós estamos precisando mandar mais cartinha com perfume, é ou não é? Bilhetinho. Qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? Qual foi a última vez que você semeou nesse solo? A palavra de Deus diz o tipo de amor que nós precisamos ter. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Olha aqui, ó, não maltrata, bem trata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente. Isso aqui é para vocês, irmãs, tá? Não guarda rancor, é para vocês também, irmãs. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É este amor que eu estou falando. É este amor que nós devemos ter. Este deve ser o amor demonstrado pelo marido à esposa. O marido não pode tratar a esposa com amargura. Não, pastor. Na minha casa, tudo é dividido 50-50. O direito é seu. Não existe uma ordem bíblica quanto à manutenção de uma casa. Mas eu quero lhes dizer, maridos, que a mulher precisa de um orçamento a mais para andar produzida e bonita para você. Não ouvi nenhum aleluia das irmãs. Porque a gente que é homem, a gente gosta. A gente não gosta de beleza? A gente não gosta da produção? Então nós temos que investir na produção. Irmãos, quando eu casei, só eu trabalhava lá em casa. E aí eu fiz o orçamento, naquela época eu era mais organizado. Estou voltando a ser. Fiz o orçamento para tudo. Aí de repente, Karina, amor, preciso de dinheiro. Hã? A unha. Eu não sabia que tinha Fátima para fazer unha. Ê, Fátima. Dinheiro da unha. Amor, preciso de dinheiro. A unha já foi feita. Sobrancelha. Eu achava que a sobrancelha nascia pronta. Amor, preciso de dinheiro. Ué, já foi a unha, já foi a sobrancelha, o que mais? Depilar. Irmãos, no primeiro momento eu falei, uai gente, esse investimento está fora da planilha. Mas aí logo eu entendi que fazia parte do espetáculo. Fazia parte da treta. Eu preciso investir. Eu preciso depositar. Irmãos, na minha casa, eu e Karine trabalhamos fora. Quem chega primeiro, cuida das coisas. E não tem jogada, eu vou atrasar para ela chegar primeiro e começar a arrumar as coisas lá. Não tem. É um e o outro, ajudando mutuamente, servindo mutuamente. É um surpreendendo o outro. É um cuidando do outro. É um zelando do outro. Nós temos que parar com esse jogo de empurra-empurra. Isso é responsabilidade sua, isso é seu. Esses dias Karine queria fazer um investimento pessoal, falei para ela, segura a onda. Porque o Pimentel está uma bênção. Se parar de pagar em outubro, eu preciso de você me ajudando na casa. Foi na hora, irmãos. Eu tenho uma esposa companheira. Eu tenho uma esposa que compra comigo a visão. Eu tenho uma esposa que me dá presentes, irmãos. E você, esposa, tem presenteado o maridão? Maridão, você tem presenteado a esposa?
amor sacrificial. Quantas esposas aqui comigo fazem tudo pelos filhos, mas não fazem nada pelo marido? Eu cresci numa casa, eu já disse isso e reitero, que a minha mãe que está por ali sempre honrou o maridão. Ei, irmãos, almoço está pronto, primeiro o seu pai. A gente ficava lambendo os beiços, vontade de comer, mas enquanto ele não deixava a televisão e não vinha se servir, a gente não podia ir. Em primeiro lugar, o esposo. Até hoje. Lá hoje é meio cabuloso, todo mundo cresceu, ficou muito esgolepado, sabe, gente? E às vezes a gente fala lá, atacar as panelas, né? Aí ela logo fala, alguém já chamou seu pai? Tem que chamar. Senão acaba, né, irmãos? Eu estou falando de amor. Amor não é apenas sentimento. Amor tem a ver com cuidado, zelo, sacrifício, carinho, afeto. Irmãos, eu não sou muito aberto para novidades no que tange a comida. E Karine aprendeu a gostar de comida japonesa. Está ali, ó, a bendita. E eu não gostava de jeito nenhum, mas a gente ia, eu ia, porque ela gostava. Irmãos, hoje eu amo. É bom demais, só que é caro demais. Às vezes a gente só sonha com sashimi, tem que ficar sonhando. Ô bichinho caro. A gente tem que aprender, irmãos, abrir a mente, sacrificar mais. Quantos estão recebendo essa palavra aqui nesta noite? Amar mais, zelar mais um do outro, cuidar mais um do outro. Quantas mulheres estão amarguradas por causa de homens rudes, homens grosseiros, homens que são educados com todo mundo lá fora, mas quando chegam em casa são grosseiros, são estúpidos, não zelam, não são amorosos, não cuidam da parte mais frágil. Precisamos melhorar. Quantos maridos eu tenho aqui nesta noite? Levantem as mãos. Quem aqui precisa melhorar, permaneça com a mão erguida. Precisamos melhorar. Quantas esposas precisam melhorar aqui nesta noite? É um desafio, irmãos. É um desafio. Sim ou não? Mas Paulo também está falando sobre o padrão de relacionamento para filhos e pais. Olha o que ele diz no versículo 20. Filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, vocês precisam ouvir e obedecer em tudo, e não apenas naquilo que lhes dá prazer. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, irmãos, filhos, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus. E a rebeldia ou a desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências terríveis para os infratores. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Precisamos aprender a obedecê-los. Precisamos aprender a ouvi-los. Precisamos aprender a abrir a nossa mente. Eu não obedeço apenas quando eu quero ou quando é fácil para mim, mas mesmo quando me custa, eu tenho que aprender a obedecer. E qual é um grande problema? A falta de comunicação dos pais com os filhos, muitas vezes. Porque os pais não são claros. Os pais não são realmente claros na proposta que precisam fazer. E eu falo isso, irmãos, porque graças a Deus eu fui criado numa família que tudo era muito claro. Já disse isso aqui e reitero. Tinha uma clareza lá em casa, que era, todos os dias, cozinha arrumada, lixo na rua, camas organizadas, roupas no lugar. Isso era uma ordem. Isso era um comando. Pais, sabe qual que é um dos grandes problemas nas famílias hoje? Falta de comando. Falta de direção. O que eu tenho percebido é que os filhos estão tomando o comando. Os filhos estão obedecendo.
Os filhos estão ditando as regras da casa. Os filhos que estão mostrando autoridade porque a autoridade se esvaiu. Os filhos estão tendo dificuldade para obedecer porque os pais não ensinaram. Essa semana eu ouvi de um pai dessa igreja que certa vez, brigando com o filho o peitou. Irmãos, aquele pai me disse, olha, naquela hora eu fui tomado por um sentimento que eu desci a mão nele. Eu bati com gosto, porque ele tem que aprender qual é o lugar dele e quem eu sou para ele. Autoridade, comando, direção. A palavra na sua casa é sua, pai. A palavra na sua casa é sua, mãe. Mãe, sabe qual é um grande problema que vocês têm, ou mães que vocês têm? É porque às vezes vocês falam demais e fazem de menos. Eu vou dar um exemplo. Se eu, como professor, chegar numa sala de aula e falar, se vocês não calarem a boca, eu vou mandar para fora. E eles continuam conversando, eu continuo ameaçando e pedindo. Eu perderei a minha autoridade, o meu comando em sala de aula. A didática é a mesma. O filho testa os pais. O filho testa a autoridade. Se a autoridade bambear, fraquejar, ele vai passar por cima. Você tem que pensar muito antes de dar um comando, porque se você der o comando e o comando for quebrado, você terá que cumprir a sua palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Autoridade. Deus deu autoridade para você pai, para você mãe. Não tenha medo, não tenha receio. Você tem recursos em suas mãos. Primeiro, o seu exemplo de vida. Segundo, a disciplina. Terceiro, a correção. A correção é legítima. Não se afaste a disciplina da vida do seu filho. Não afaste a correção do seu filho. Não afaste a vara. Eu não estou falando para espancar, mas eu estou falando para corrigir. Porque o pai que ama o seu filho, ele o corrige. Hebreus 5 ou 6, 12. Eu ouvi de um pai desta igreja, há alguns meses, que certa vez o filho dele, pequenininho, fez uma arte. E ele falou, você terá que apanhar. E o filho chorando, chorando, e o coração daquele pai quase morrendo. Mas ele bateu. Ele corrigiu. Porque quem apanha em casa, irmãos, não apanha no mundo. Quem obedece pai, obedece professor e obedece patrão. Quem desobedece pai, desobedece professor e desobedece autoridade. Os pais são exortados também a não irritar os filhos. Por que os filhos ficam irritados? Quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Uma vida incoerente, uma fé incoerente, uma postura incoerente. Segundo, quando não há regras claras. Famílias em que as regras não foram bem expostas. Terceiro, quando não há diálogo. Você tem que explicar para o seu filho como funciona. Você tem que explicar para a sua filha como as coisas funcionam na sua casa. E se não houver obediência, as consequências virão. Tem uma família aqui representada, que quando tinha reunião familiar, tinha ata da reunião da família. Pai e a mãe mandavam ata da reunião da família fulana de tal, no dia tal, e papapá, papapá, para lembrar todo mundo. Quando há injustiça ou excesso de severidade, pais que não amam, pais que não cuidam, pais que têm dois pesos e duas medidas, com um faz uma coisa, com o outro faz outra. Quando não há disciplina proporcional, filhos irritados são desanimados. Pais, vocês são as maiores referências na vida dos seus filhos. Eu não sou um leitor de dar água na boca ou água nos olhos, né? Melhor assim. Mas eu leio. Sabe aonde que eu aprendi a ler, irmãos? Com os meus pais. Com os meus pais. Nunca fui um amante de escola, mas eu sempre estudei e continuo estudando. Por quê? Eu aprendi em casa.
Você, pai, é uma referência na vida do seu filho. Você, mãe, é uma referência na vida da sua casa. Seja claro, seja firme, a autoridade é sua, o comando é seu, a última palavra é sua. Pai e mãe, cuidado para vocês não entrarem em contraste em relação aos filhos, cada um com uma direção. Ajustem primeiro a visão, depois conversem com os filhos. Isso é bíblico, irmãos. Precisamos direcioná-los, precisamos mostrar a eles. Quantos pais não motivam os filhos? O filho tirou 9 na prova. Que é isso? Que vergonha. 9 em 10. Seja um estimulador do seu filho. Filho, parabéns pelo 9. Vamos diminuir, né? Vamos descer mais o nível, né? Tirou 6. Parabéns, filho, na média. Mas eu acredito em você. Você pode ir mais. Você pode avançar muito mais. Você pode conseguir algo muito maior e melhor. Você tem que estimular. Mesma coisa do almoço. Eu lembro o primeiro almoço da minha casa. Chegamos da lua de mel. Karine fez almoço. Um arroz, né, pregado. Um bife seco, ruim pra caramba. Um feijão sem gosto. Eu lembro disso até hoje, irmãos. E ela lavando roupa. E fez aquela pergunta cruel que você tem que pedir perdão a Deus pela mentira. E aí, amor, está bom? Está, amor, está uma delícia. Está muito bom. Está sem sal. Hã? Sensacional, né? Estimula, irmão. Hoje, faz cada comidinha gostosa, que é uma benção. Tem que estimular. Né? O maridão terminou aquele momento, né? Tá se achando tal, né? Você fala para ele, amor, foi demais. Às vezes foi de menos mesmo, né? Mas fala, foi demais. Foi maravilhoso. Eu quero bis. Você mata ele do coração. Tem que surpreender. Pais, surpreendam seus filhos. Filhos, surpreendam seus pais. Façam por onde? Aqui eu dou um testemunho, irmãos. Eu tenho 32 anos. Sei que não parece. Sei que você me dá no máximo 24 anos, 25. Mas são seus olhos. Amados, nesses 32 anos, eu sempre obedeci meus pais. Obedeço até hoje. Obedeço até hoje. Eles estão ali, eles sabem. Eu os obedeço. Não é porque eu tenho certa independência financeira que eles sabem que ainda eu não tenho, que direto e reto eu estou batendo na porta. Não é porque eu tenho a minha casa, eu já tenho esposa, que eu não deixo de ouvi-los. Porque eles sempre foram e são os meus referenciais de vida. E esse é o mandamento com promessa. Eu quero ter vida longa ao rei, né? Você quer ter vida longa? Vida longa não é apenas na quantidade, no quantitativo, é no qualitativo também. Eu sempre lembro a Deus das promessas dele, porque eu obedeço, porque eu honro os meus pais. E você, filho? E você, esposa? E você, esposo? Como você tem exercido o seu papel na sua casa? Há uma ilustração famosa que conta a história de um violento criminoso chamado John Sterk. Ele assassinou sua própria esposa. Ele foi preso e executado. Pediram ao general William Booth, fundador do Exército da Salvação, para fazer o ofício fúnebre. Ele, mirando aquela triste multidão, disse: John Stark jamais teve uma mãe de oração. Mãe e pai, ore pelo seu filho. Abençoe o seu filho. Nós vivemos dias maus, péssimas influências. Nós falamos semana passada do valor da oração e eu falo novamente, ore. Há poder na oração de um pai. Há poder na oração de uma mãe. Dobrem os joelhos juntos, ore junto, ore separado.
mas abençoe o seu filho. Maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores, nós temos um modelo diante de nós. A Bíblia diz que nós somos os filhos da luz e fomos chamados para vivermos os padrões de Deus e que são expressos em sua palavra. Mas os cônjuges, de acordo com a palavra, devem viver com amor e respeito. Os filhos obedecendo e honrando, e os pais cuidando amorosamente da disciplina e nos ensinos da Escritura. Coloque-se de pé no seu lugar. Se você tem falhado em uma dessas áreas, se a sua postura não tem sido uma postura correta, talvez você esteja aqui hoje e você deixou o seu casamento, ou a outra parte também trabalhou para que o casamento acabasse. Talvez você esteja divorciado, numa segunda união, enfim. Eu quero lhe dizer que nunca é tarde para recomeçar em Deus. Mas nós precisamos amadurecer, precisamos melhorar, precisamos ajustar o foco e orar a Deus para que Ele traga à existência aquilo que Ele tem para nós. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Ore a Deus neste momento pedindo perdão pelas vezes que você não foi um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Pelas vezes que o seu discurso foi antagônico à sua prática. Pelas vezes que a sua postura foi tão irrelevante, traiçoeira, mentirosa. Pelas vezes que você não agiu firme, com amor, com zelo, com carinho. Peça perdão ao Senhor nesta noite pelas falhas do processo. Mas entregue ao Senhor nesta noite a sua casa, a sua família. Entregue ao Senhor nesta noite o seu casamento, seus filhos, seus pais. Você que é solteiro, peça a Deus para te dar sabedoria na construção da sua família. Peça a Deus para iluminar os seus olhos para que você faça decisões certeiras. A decisão de casar é uma das decisões mais importantes da nossa vida. É com essa pessoa que você ou avançará ou retrocederá, ou realizará sonhos ou viverá um pesadelo em sua vida. Ore a Deus para que Ele te dê governo, visão, direção no trato com seus filhos. Que você possa amá-los, que você possa ser firme na sua autoridade com eles. Mas também ore a Deus, marido, se você está muito distante, porque hoje mesmo você mudará a sua postura. Você será mais amoroso, mais cuidadoso, mais zeloso. Você amará mais, você cuidará mais, você servirá mais. Você, mulher, que tem sido tão prepotente, tão arrogante, tão dona de si, entenda que o Senhor te chamou para caminhar junto ao seu esposo. Submeta-se a Ele. Ore ao Senhor. Consagre a sua casa, consagre a sua família, consagre os seus filhos, consagre a sua família ao Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que você tem. Entregue a sua família ao Senhor nesta noite. Peça ao Senhor para ir ao encontro. Quem sabe você chegou aqui hoje arruinado na sua casa, arruinado na sua família. Mas para Deus não há impossíveis, para Deus não há dificuldades. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é aquele que nos salva e a nossa casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tu e tua família. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta noite. Nós entregamos ao Senhor a nossa casa, a nossa família. Nós nos apresentamos como seres inacabados, imperfeitos, pecadores, pessoas difíceis,
com atitudes deploráveis, te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas atitudes erradas, Deus. Perdoa-nos pelas vezes que temos agido, Deus, intempestivamente, que temos agido fora da visão, fora do padrão, fora dos propósitos, metemos os pés pelas mãos, falamos tudo aquilo que pensamos, dando voz aos sentimentos mais sujos e levianos. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos a nossa alma falar mais alto, que acusamos, condenamos, machucamos o cônjuge com o silêncio, com palavras tão duras. Perdoa-nos pelas vezes que nós não temos perdoado, pelas vezes que somos seres amargurados e vivemos de rancor e rancor e rancor. Tira esse rancor dos nossos corações. Tira também a falta de testemunho que nós como filhos também temos tantas vezes os nossos pais. Nos dê uma visão sobremodo excelente. Fala conosco, Deus. Eu quero que você coloque suas mãos sobre o seu coração. Feche os teus olhos e ore comigo nesta noite, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e eu reconheço o Senhor como o dono da minha vida. Eu lhe peço, ajuda-me, orienta-me em minhas relações familiares. Se você ainda tem pais, nesse momento faça a sua oração pessoal pedindo ao Senhor para abençoar a sua relação com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Abençoa, Deus, dê sabedoria, dê graça, dê direção. Se você é casado, é esposa, é esposo, peça a Deus. Se você é esposa, peça a Deus para te ajudar a ser submissa ao seu marido. Se você é esposo, peça a Deus para te ajudar a amá-la com um amor sacrificial. Se você é filho, peça a Deus para te ajudar a ser obediente aos seus pais, a honrá-los sobre a terra. E assim, Deus, nós nos consagramos a Ti, te pedindo perdão pelas falhas cometidas até aqui e nos dispondo a melhorar. Erga sua mão direita e diga: eu melhorarei, eu serei. Se você é marido, diga: um marido melhor. Está baixo, fala mais alto: um marido melhor. Se você é esposa, diga: eu serei uma esposa melhor. Se você é filho, diga: eu serei um filho melhor. Se você é pai ou mãe, diga: eu serei um pai ou mãe melhor. Tudo isso, Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito sobre a terra. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha história, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor A mim, poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Nessa noite, nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor.
Quero chamar os obreiros aqui à frente. O pastor Leandro nos instruirá, nos auxiliará nesse momento. Eles tomarão os elementos da ceia. Primeiro ficarão nos corredores aqui da frente. No primeiro momento, todos que estão na ala da frente tomarão os elementos. Depois eles irão para o meio e vocês que estão na ala do fundo tomarão os elementos. A palavra de Deus diz que quem pode participar da ceia? Todo aquele que tem uma aliança com Cristo. Todo aquele que nasceu de novo e serve ao Senhor com integridade de coração. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Se você, que julgará sua vida, está apto para este momento, saia do seu lugar, venha à frente, e enquanto adoramos ao Senhor, declare a Ele nesta noite a vitória da cruz. Aleluia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história.
Queridos, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Esse é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice e, erguendo-o ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por que nós tomamos a ceia? Porque Ele nos disse que era para fazermos isso, para nos lembrarmos do amor sacrificial que Ele teve por nós. Quando participamos da ceia, nós anunciamos duas mensagens. A primeira é que Ele morreu por nós. 5 pessoas me ouviram. Eu disse que Ele morreu por nós. A segunda mensagem é que Ele voltará. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você está pronto? Você está pronto? Se prepare, porque Ele disse: eis que venho sem demora, e Ele virá como ladrão. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele virá. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Assim sendo, fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor derramado por nós na cruz. Eu oro a ti, Jesus, para que ao tomarmos a ceia nesta noite, comendo do pão e bebendo do vinho, os milagres oriundos da cruz sejam derramados sobre nós. Eu oro por salvação sobre cada um aqui nesta noite. Eu oro pela tua paz, que excede todo entendimento. Eu oro por cura, cura na alma, cura física. Eu oro por libertação. Liberta-nos das algemas e das cadeias que tentam nos prender. Consagramos a ti o pão e o cálice e declaramos que é um privilégio participarmos do banquete do Senhor. Assim, coma do pão e beba do vinho. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Declare essa verdade, declare a Ele. Quebra as correntes, Erga suas mãos para Ele. cura minhas feridas. Só Ele pode intervir em sua vida. Já foi dado. Só Ele pode mudar a sua história. Erga suas mãos, clame pelo filho de Davi. Ele está aqui nesta noite. Preciso de um milagre. Ele está aqui nesta noite. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia, que assenta sobre o trono ao lado do Pai, tem todo o poder, tem todo o governo, tem toda a autoridade. Clame, clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele nesta noite. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, 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 oh.
Se você precisa de uma intervenção divina na sua casa, na sua família, uma intervenção divina na sua vida profissional, nas suas emoções, nos seus sentimentos, só as vozes, nós vamos cantar a parte do filho de Davi. Nós vamos clamar pelo socorro. Ele é o nosso socorro presente. Declare a Ele, erga suas mãos. Tem misericórdia de nós e das nossas casas, das nossas famílias. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado. Mais uma vez, declare, igreja, declare a Ele. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. E tu já foi dado. Eu declaro, ó Deus, uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana de ajuste de conduta, uma semana de amor sacrificial, uma semana de honra, de obediência, de submissão, de cumprimento, o cumprimento da Tua palavra sobre cada vida aqui nesta noite. E eu oro a Ti, para que as promessas do Senhor se cumpram sobre cada família aqui representada. E eu declaro Atos 16:31 sobre cada casa, sobre cada família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, serás curado, serás liberto, serás transformado, prosperará tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua família, tu e o teu cônjuge, tu e os seus filhos, tu e os seus pais. É promessa do Senhor, e eu declaro essa promessa sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o teu amor, ó Deus, que a tua graça, ó Filho, e que as tuas santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre nós, hoje, ao longo dessa semana e por todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.